Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker do Jill, hoje com um programa especial sobre Clint Eastwood Jr., o diretor americano nascido em 31 de maio de 1930, que está aí na casa dos seus 85 anos, indo para 86, mas em plena atividade, graças a Deus. Rolling, rolling, yeah! Rolling, rolling, keep moving, 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 though they're disapproving, keep them doggies moving, road, don't try to understand them. Bom, o Eastwood teve uma infância que é conhecida historicamente como a Pequena Depressão, né? Aquele período em que os Estados Unidos ainda não era uma grande potência econômica, e por conta disso o pai dele trabalhou em vários empregos pela costa oeste americana e ele sempre mudou muito de cidade. Também exerceu profissões das mais distintas, desde salva-vidas, bombeiro, trabalhou em posto de gasolina, até que ele resolveu começar a fazer algumas aulas de interpretação nos estúdios Universal, onde conviveu inclusive com o Sr. Marlon Brando, que também fazia aulas por ali, e depois de um tempo ele conseguiu um emprego numa série chamada Rawhide, na qual ele irá trabalhar por 7 anos. 7 árduos anos. Apesar de não ser digamos, a sua fase preferida da carreira, o Eastwood reconhece esse período como um período essencial para a sua formação. Ele aprende a trabalhar com diretores diferentes, com equipes diferentes, e isso vai terminar tendo uma influência grande na sua formação como diretor e produtor também. E é então que uma dessas oportunidades únicas que surgem na nossa vida, Eastwood é convidado a trabalhar em uma região remota da Espanha com um diretor italiano desconhecido, não tendo nada a perder. E reconhecendo que nesse primeiro roteiro que ele recebe há elementos muito fortes de um filme chamado Yojimbo, do Akira Kurosawa, ele decide ir para a Espanha trabalhar com esse diretor italiano que, obviamente, como vocês todos devem saber, é o Sr. Sergio Leone. Com o Leone, o Eastwood vai fazer a trilogia, a lendária trilogia, conhecida hoje como a trilogia dos dólares ou a trilogia do Homem Sem Nome. Os filmes com o Leone são um sucesso de bilheteria. O Eastwood retorna após esse período para os Estados Unidos já com um status diferente, ele já é considerado ali um astro de público. A crítica desce o pau, fala que os filmes são violentos, sanguinários, que não tem história nenhuma e que não mereciam toda a atenção que eles têm. Não deveriam ser considerados obras de arte. Com o sucesso, isso tem mais liberdade agora. E para garantir essa liberdade pelos anos vindouros, ele funda a sua produtora, a chamada Malpasso, que aliás existe até hoje, e assim o Eastwood tem maior controle sobre a sua imagem e sobre as suas escolhas, tanto como diretor, tanto quanto como ator. É nesta época também que Eastwood inicia uma das suas parcerias mais recompensadoras, que é com o diretor de cinema Don Siegel. É com Don Siegel que Eastwood vai fazer os seus melhores filmes de início de carreira, entre eles The Beguiled, um conto de horror sulista no melhor estilo Flannery O'Connor. Também vai fazer Coogan's Bluff, que é uma grande transição entre o West e a Cidade Grande. Assistam, é divertidíssimo. E também, e obviamente, o primeiro grande herói da era moderna do cinema, que é o Dirty Harry, o filme que abalou as estruturas do politicamente correto já nos anos 70, né? E é graças ao incentivo do Don Siegel que Eastwood irá estrear como diretor no cinema com o filme Play Misty for Me. Mas um suspense, não tem nada demais assim, mas tem lá uma sua qualidade cinematográfica. Ainda bem que o Eastwood não parou ali. Vamos em frente. Aqui eu pretendo apresentar para vocês a obra do Eastwood através de 5 temas que, a meu ver, perpassam a obra do Eastwood e estão entrelaçados. Isso é, vocês vão encontrar esses temas em filmes diferentes, só que em alguns filmes um tema está mais evidente do que o outro. Esses temas vão ser a família, o poder, o mundo amoral, a fé ainda está lá e o preço da morte. Bom, o primeiro tema que eu quero abordar aqui dentro da obra do Eastwood é a família. O primeiro cara que falou sobre isso dentro da obra do Eastwood foi o Richard Schnickel, no seu livro Clint, a Retrospective. Bom, o tratamento que o Eastwood dá ao tema é como se fosse o resgate de almas perdidas, dos párias. Normalmente o personagem do Eastwood é um personagem solitário que passou por algum trauma, está em algum momento de crise na sua vida e também meio sem direcionamento ou já desgastado também com a vida, e ele termina se reencontrando ao perceber que outros estão em situação pior do que ele e que necessitam da sua ajuda para
superarem as dificuldades, se reencontrarem e conseguirem resgatar as suas almas estilhaçadas pela vida. Isso você tem de forma leve e divertida em filmes como Pink Cadillac, de 1980, nos dois filmes do Orangotango, Punhos de Aço e Doido para Brigar, Louco para Amar, pura diversão, são sensacionais. E de forma mais consistente e densa, você vai encontrar isso aí no Bloodwork, um filme de 2002, aqui no Brasil ficou como Dívida de Sangue. O outro é True Crime, de 1999, Crime Verdadeiro. E também, de forma muito sensível e muito bonita, você vai ter num filme chamado Um Mundo Perfeito, A Perfect World, que é de 1993, um filme com Kevin Costner, que eu acho um dos mais belos da carreira do Eastwood. Mas eu acho que os dois grandes filmes em que o Eastwood vai falar sobre isso, sobre essas famílias desajustadas, sobre essa busca por uma proteção familiar, são em dois filmes do Eastwood. Um deles é o Outlaw of Josey Wales, o filme de 1976, dirigido e estrelado pelo próprio Eastwood, um western que começa aparentemente como uma história de vingança, pois o filme se passa durante a Guerra Civil Americana e a família do Josey Wales é massacrada por soldados da União. E você acha, nossa, vai ser mais um daqueles filmes de vingança e de tiroteios e tudo, mas no decorrer do filme o personagem Josey Wales vai encontrando esses párias, esses outcasts, essas pessoas solitárias e abandonadas no oeste americano, e começa a se juntar a ele. E isso vai trazendo novamente um sentido de comunidade ao personagem do Josey Wales. Aquilo que aparentemente era um filme de vingança e de pura violência torna-se no final uma ode à família, uma ode à proteção que nós encontramos dentro das mais diversas e estranhas famílias. O outro filme em que o Eastwood trata dessa questão da família é esse que está passando aqui atrás, que é o Bronco Billy, um dos filmes mais bonitos da carreira do Eastwood. Eu sou fã desse filme mesmo. É um filme que me traz memórias muito boas e que me deixa com um sentimento de nostalgia positivo, assim, uma coisa de você olhar e falar assim, nossa, realmente há esperança para os desajustados, né? E o filme conta a história de uma trupe que, unida nesse circo do Bronco Billy, que é um show de west do melhor estilo White Bill, e eles atravessam os Estados Unidos com esse show meio mambembe, com suas dificuldades, com suas pequenos conflitos, mas que no fundo é uma família ali de desajustados, que está buscando o seu lugar ao sol e não se render ao dia a dia comezinho da nossa existência. É um filme que de certa forma antecipa um pouco a era Reagan nos Estados Unidos, porque ele mostra que é preciso um certo nível de desajuste da realidade para a gente poder se encantar por ela, no bom sentido, tá? E que mostra que muitas vezes a única coisa que a gente tem nesse mundo para se proteger da loucura alheia são as nossas famílias, com a loucura dela, mas pelo menos é nossa, né? Bom, o próximo tema que eu vou tratar aqui é o poder na obra do Clint Eastwood. E o Eastwood tem tratado desse tema já há um bom tempo. Por exemplo, você pega um filme chamado Poder Absoluto, Absolute Power, de 1997, em que o Gene Hackman faz o papel do presidente dos Estados Unidos que comete um ato imoral, e qual bom presidente nunca cometeu um ato imoral? E usa todo o seu poder como presidente para tentar encobrir esse ato. Outro filme que o Eastwood trata desse tema é o filme A Troca, The Changeling, de 2008, com Angelina Jolie, onde o Eastwood mostra a corrupção das instituições, através da força policial, através da própria imprensa, das instituições que cercam uma boa comunidade. Mas são em dois filmes do Eastwood, um deles o clássico Os Imperdoáveis, e no que estava passando aqui atrás o J. Edgar, Os Imperdoáveis de 92 e o J. Edgar de 2011, que tem um paralelo muito grande entre os dois filmes, porque os dois, digamos, os seus principais personagens, no caso aqui do J. Edgar, o personagem do DiCaprio, que é o Edgar Hoover, fundador do FBI. Nos Imperdoáveis é o personagem novamente do Gene Hackman, que faz o Little Bill, se eu não me engano o nome dele. E em ambos os casos são personagens que têm uma visão da realidade e do seu papel nela um tanto quanto distorcida. Né? Eles acham realmente que eles estão ali para fazer o bem à comunidade, mas eles não percebem que esse bem que eles apregam e que eles exercem, ele é em si mesmo uma fonte de corrupção moral. Por quê? Porque eles terminam não enxergando que a realidade é nuançada, que existem nuances que não podem ser determinadas por um sistema ideológico
único, que é mais ou menos o que esses personagens acreditam, né? O que eles têm na cabeça é como a realidade deve funcionar. E a realidade não é assim. E isso fica muito claro no filme Os Imperdoáveis, numa metáfora que o Eastwood termina usando, que o xerife, o personagem do Hackman, ele tenta construir uma casa, e ele tenta construir uma casa dele para ele poder sentar na varanda e ficar vendo o pôr do sol. Só que a casa, ela é uma casa toda mal construída, os ângulos estão tortos, quando chove tem goteira, tudo. E é uma metáfora de como ele termina exercendo o poder, né? Ele acha que ele está certo, mas no fundo não. E no J. Edgar você percebe que o Edgar Hoover ele está tão mergulhado na sua própria realidade que ele começa a não é nem a mentir para si mesmo, ele começa a criar lembranças, a criar certos fatos em sua vida que ele acredita ter vivido, mas ele não viveu. E ele termina criando uma fantasia de si mesmo. Mas, para não dizer que tudo é ruim, o Eastwood vem fazendo um filme em 2009, por sugestão do Morgan Freeman, chamado Invictus, que é a história de um momento na vida da África do Sul, especialmente do seu personagem principal, que é o Nelson Mandela. E aqui, independente de vocês gostarem ou não do Mandela, de considerarem ele um socialista fabiano ou um grande humanitário, esqueçam isso. O que importa aqui é a narrativa do filme e o modo como eu acredito que o Eastwood enxerga o poder. Então, no Invictus, o que você vai ter é essa visão do Eastwood do político, não apenas como o dono do poder, mas o político, um verdadeiro líder, como aquele que consegue conciliar esses polos opostos, que vai mostrar para as pessoas que sim, é possível uma convivência pacífica, é possível uma reconciliação, e isso só é possível, só existe essa possibilidade quando você passa a enxergar o outro como um igual e não como uma entidade abstrata a ser eliminada, né? E essa talvez seja a grande lição desse filme, para nós, especialmente. Keep moving, 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 though they're disapproving.